Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo andar lamentando, oprimido pelo inimigo? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários zombam de mim, dizendo o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Neste salmo, o salmista não está apenas expressando saudade de um lugar ou de uma experiência religiosa. Ele está expressando sede daquilo que só Deus pode dar: a presença viva, pessoal e restauradora do próprio Deus. A metáfora do servo revela mais do que um simples desejo. Trata-se de um impulso vital. Assim como a água é imprescindível para a sobrevivência de um animal sedento, a presença de Deus é a única fonte de vida para a alma que se vê exilada, ferida, perdida em si mesma. O salmista não está distante apenas fisicamente do templo, mas espiritualmente ele se vê sufocado. Ele sente que está em um mundo onde Deus parece estar oculto, e isso o corrói. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Essa é uma linguagem de desespero, mas não de desespero vazio. Há uma diferença profunda entre o desespero sem Deus e o lamento diante de Deus. O salmista não nega a dor. Ele não espiritualiza sua tristeza. Ele a leva diretamente para o Senhor. É um movimento sincero e radicalmente honesto da alma que escolhe clamar, mesmo quando tudo dentro dela quer calar. Esse salmo revela o paradoxo da fé. Mesmo diante da ausência aparente de Deus, o salmista ainda o procura. Ele não abandona sua fé, pelo contrário, ele afunda nela. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso é fé em sua forma mais crua. Fé como resistência, como persistência espiritual quando o mundo, as circunstâncias e até os sentimentos conspiram contra ela. Santo Agostinho, no seu clássico Confissões, já expressava essa fome do eterno. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa inquietação da alma não é um sinal de fraqueza, mas de consciência. A alma que sente sede é a alma que ainda está viva. A alma que questiona é a alma que ainda crê que há algo maior para ser alcançado. É isso que torna este salmo tão poderoso. Ele mostra que até mesmo a dor pode se tornar oração. O salmista transforma lágrimas em súplica, angústia em memória, solidão em esperança. E mesmo quando as águas vagam e cachoeiras o esmagam, como ele descreve, não há rendição. Há um reconhecimento de que Deus está no controle, mesmo que o caos pareça dominar. Um abismo chama outro abismo. Essa frase indica profundidades, chamando por mais profundidade, como se a alma humana, em sua dor, estivesse sendo puxada para o centro de algo maior, algo que só Deus pode sondar e redimir. A conexão com Cristo é inevitável. No Getsêmani, Jesus também derramou sua alma com angústia profunda. Ele também foi zombado com a mesma pergunta: onde está o teu Deus? Mateus 27:43. Jesus viveu esse salmo na carne, e foi por isso que ele pôde se tornar o Deus da nossa salvação.
Tudo faz sentido em Jesus, porque nele o lamento não termina em desespero, mas em ressurreição. Como escreveu Dietrich Bonhoeffer, teólogo e mártir cristão, em Cartas e Papéis da Prisão, Deus permite que sejamos empurrados para o mais fundo abismo da existência humana, para que saibamos que somente Ele é o nosso fundamento. Letters and Papers from Prison, 1951. O Salmo 42 é esse grito do abismo que ainda sabe para quem clamar. Não é um texto sobre superar a dor, mas sobre atravessá-la com a esperança firmada em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo 42, 6, 7. A linguagem poética usada aqui pelo salmista não é apenas um desabafo emocional. É um retrato teológico do que significa estar consciente da própria fragilidade diante da imensidão de Deus. Ele não descreve um distanciamento emocional simples. Ele descreve um mergulho nas profundezas da dor, um lugar onde tudo parece afogar a alma, onde não há chão firme. O abismo que chama outro abismo não é uma repetição por estilo, é a descrição de um eco existencial. Cada pergunta sem resposta, cada clamor sufocado, cada dor sem sentido, grita por uma resposta que apenas o Deus vivo pode dar. Aqui, vemos uma teologia do sofrimento que se distancia da religiosidade superficial. O salmista sabe que Deus é soberano. Repare, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele não atribui o caos ao acaso ou ao inimigo. Ele reconhece que mesmo o sofrimento, mesmo as ondas violentas da vida, estão sob o governo de Deus. E isso, longe de ser resignação passiva, é a base de uma confiança profunda. C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, nos ajuda a entender essa dimensão. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. The Problem of Pain, 1940. O salmista está ouvindo esse grito. E mesmo sem entender tudo, ele responde, com oração, com lembrança, com esperança. De ti me lembro. Essa lembrança é mais do que memória nostálgica. É um ato de resistência espiritual. Quando tudo em volta o pressiona para esquecer Deus, ele escolhe lembrar. E lembra de Deus a partir de um lugar concreto: o Jordão, o Hermon, o Monte Mizar. Ou seja, mesmo longe do templo, ele encontra marcos de fé no meio do deserto. Essa é uma lição valiosa. Deus não está preso a um lugar. Ele é o Deus do monte e do vale. Ele é o Deus presente no templo e no exílio. E o salmista está aprendendo isso no meio da dor. Ele está sendo desintoxicado de uma espiritualidade dependente de ambiente e de emoção. Ele está conhecendo o Deus verdadeiro, não aquele que anima, mas o que sustenta. Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, disse: não se pode falar de Deus se não for a partir do lugar onde o ser humano foi quebrado. Dogmática Eclesiástica, volume 1. É disso que se trata o Salmo 42. O quebrantamento não é um obstáculo para a fé. É o solo fértil onde a fé real começa a brotar. E essa fé não é triunfalista. Ela sabe chorar. Ela conhece a noite. Mas ela não morre. Porque mesmo quando Deus parece ausente, o salmista se recusa a entregar sua alma ao desespero. Ele fala consigo mesmo. Ele prega para a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Essa não é uma frase de autoajuda, nem uma tentativa de se enganar. É uma declaração de guerra espiritual. O salmista está dizendo: eu ainda creio, ainda que tudo me diga o contrário. E no fundo, é isso que Jesus nos revelou em sua própria jornada de dor. No clímax da cruz, ele mesmo exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Mas não parou aí. Sua entrega final foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. A cruz é o lugar onde todas as ondas e vagas passaram.
mas também é onde a esperança definitiva foi plantada. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 8. Essa declaração é o coração da resistência do salmista. Ele não nega a dor, mas afirma uma verdade mais profunda do que o sofrimento. A misericórdia de Deus permanece. A fé bíblica nunca foi construída sobre a ausência de dificuldades, mas sobre a presença fiel de Deus no meio das dificuldades. Aqui está a chave da esperança que não morre. Mesmo quando o salmista está sendo afogado pelas ondas e vagas, ele reconhece que existe uma misericórdia que o acompanha, não apenas no templo, mas no meio do caos. Essa misericórdia se manifesta de dia como sustento e à noite como cântico. O salmista não canta porque tudo está bem. Ele canta porque Deus ainda é Deus. Seu louvor não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas de uma convicção enraizada. Ele é o Deus da minha vida. É isso que sustenta o cântico mesmo na noite escura. Como disse Charles Spurgeon em seu comentário sobre os Salmos, a fé pode cantar mesmo quando caminha pelo vale da sombra da morte. O Senhor dá canções à noite. And the Treasury of David, volume 9. Esse versículo também desmonta uma teologia rasa que vê a fé apenas como meio de evitar sofrimento. O salmista está dizendo: mesmo quando Deus parece distante, ainda assim oro a Ele, ainda assim confio. A oração aqui é uma rendição que se recusa a desistir. É o salmo da alma em frangalhos, mas ainda fiel. O que segue é mais uma pergunta dolorosa: por que te esqueceste de mim? Essa pergunta não é blasfêmia, é coragem. Somente quem crê profundamente em Deus pode se dar ao luxo de fazer perguntas tão difíceis. O ímpio não pergunta onde Deus está, ele simplesmente o ignora. O salmista, porém, clama, protesta, interroga, e nisso revela sua fé. Note também o tom existencial desta parte. Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários zombam de mim, dizendo o tempo todo: onde está o teu Deus? Aqui está o ponto mais profundo do sofrimento. Não é apenas dor física ou emocional. É o colapso da identidade espiritual diante de um mundo que parece triunfar sobre a fé. A zombaria não é sobre ele, é sobre Deus. E isso fere mais do que qualquer ferida visível. No entanto, ao final do salmo, ele retorna à pregação interior. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. V.11. Essa repetição final não é vaidade poética. É o selo da fé que se recusa a morrer. Mesmo depois de toda a dor, a alma ainda é chamada a esperar. Ainda é chamada a louvar. O salmista não obteve todas as respostas. Deus não apareceu em glória. O templo continua distante, mas a esperança permanece. Em sua obra A Cruz de Cristo, John Stott escreveu: na cruz, Deus se recusou a permanecer em silêncio diante do sofrimento humano. Ele mesmo o suportou. The Cross of Christ, 1986. É isso que faz com que o Salmo 42 encontre seu clímax não em si mesmo, mas em Cristo. Em Jesus, vemos o Deus que não apenas ouve o lamento, mas entra nele. Ele assume a dor, a zombaria, a solidão. E ali na cruz, ele carrega o clamor de todos os salmistas, para que nós pudéssemos ter a certeza de que a esperança nunca é em vão. A alma abatida não é a alma vencida. A perturbação interna não é o fim da fé. Quando tudo parece calado, ainda resta uma oração. Quando tudo parece perdido, ainda resta um cântico. E esse cântico não é otimista, é eterno, porque é sustentado pelo Deus da nossa vida.